Pronto. Então, o Pacto de Varsóvia vai ser justamente a resposta do Bloco Socialista à criação da OTAN, certo? Então, a ideia do Pacto de Varsóvia, ela vai ser igual, vai ser muito parecida com a da OTAN, e tinha justamente o objetivo de fazer com que os países do Bloco Socialista se organizassem para criar uma defesa mútua do ponto de vista militar, certo? Esse Pacto de Varsóvia, ele vai justamente caracterizar a força e a influência da União Soviética nos vários países do Bloco Socialista. Porque se na OTAN a gente tinha países, do ponto de vista econômico, que tinham muita força, de terem seus próprios exércitos, de terem exércitos fortes, de terem tecnologia militar e tudo mais, então o negócio ficava mais balanceado, apesar de os Estados Unidos possuir a hegemonia militar, como possui até hoje uma grande hegemonia militar, né? Apesar da China hoje estar bem forte nesse campo também, do lado do Pacto de Varsóvia isso não ocorria. Então, o que basicamente aconteceu no Pacto de Varsóvia foi que a União Soviética meteu arma para cima para a galera, distribuiu mesmo, transferiu tecnologia bélica para os países, ou muitas vezes mandavam seu próprio exército, treinamento militar mesmo. Isso fez com que ela ganhasse ainda mais presença e força dentro desses países do bloco socialista, certo, pessoal? Então, esse era o Pacto de Varsóvia quando ele foi criado, em 1955. Esse Pacto de Varsóvia ele vai ser estendido, vão ter outros Estados-membros que vão entrar no Pacto de Varsóvia, como Cuba entrou no Pacto de Varsóvia em 1961, certo? E hoje ele não existe mais, ok? Diferente da OTAN, que ainda existe, o Pacto de Varsóvia não existe mais. O que você acha engraçado de Cuba, Zach? Isso é verdade. Isso é verdade. É, eu vou dar aula de Revolução Cubana para vocês, certo? Eu vou especificar a Revolução Cubana porque a história de Cuba é realmente uma história assim, única e surreal. Uma ilha minúscula, que era quintal dos Estados Unidos, saca? Assim, que era uma ilha em que a classe média norte-americana ia para passar férias, para jogar nos cassinos, para, enfim, fazer esse tipo de coisa, vira isso. Mas veja bem, Isaac, só para dar um adendo a você. Quando Cuba faz sua Revolução Cubana em 1959, ela não vira socialista, certo? Ela não vira socialista. A Revolução Cubana de 1959, ela não é uma revolução socialista. Cuba só vai se transformar em socialista 2 anos depois, em 1961. Aí Cuba ela vai aderir ao bloco socialista. Mas a Revolução Cubana não é uma revolução socialista, certo? Isso são coisas diferentes, são situações diferentes. A maioria das pessoas acha que a Revolução Cubana é uma revolução socialista, saca? Mas ela não é uma revolução socialista comunista, não. Ela é uma revolução nacionalista, certo? O Cuba só vai virar comunista depois, em 1961, porque os Estados Unidos vai criar um bloqueio econômico à ilha de Cuba. E aí Cuba fica isolada, Cuba começa a sofrer pesadamente por causa dos efeitos desse bloqueio econômico, e aí a União Soviética vai estender a mão para Cuba e Cuba vai aceitar de bom grado, certo? Existem detalhes históricos aí que é interessante prestar um pouco atenção, mas a gente vai ver isso bem direitinho quando eu falar da Revolução Cubana para vocês, tá certo?
O que a gente vai chamar de terceiro mundo, como eu disse para vocês, esse conceito que hoje já é mais complexo de falar, é justamente a divisão do mundo em três, certo? Onde o primeiro mundo vai ser os países de capitalismo avançado, são os países que vão implementar o bem-estar social, vão melhorar a qualidade de vida da sua população, vão se industrializar e tudo mais. O segundo mundo vai ser os países do bloco socialista, e o terceiro mundo vai ser o bloco dos países pobres, da África, da Ásia e daqui não, daí, da América Latina, certo? O Brasil incluso nesse bolo, certo? Então vejam só o mapa. Vejam como não há uma divisão norte-sul ou coisa do tipo. O negócio vai ser meio diferente. E até hoje, velho, até hoje muita gente ainda pensa nesse sistema, certo? Muita gente ainda pensa nesse sistema. Então você vai ter o norte da Europa, que é considerado primeiro mundo, os Estados Unidos, certo? A África do Sul era considerado por causa do apartheid. A gente vai ter a Austrália e Japão e a Coreia do Sul e tudo mais, Singapura, Hong Kong, Nova Zelândia aqui, ó. E pá. O segundo mundo vai ser o China, a União Soviética, os países do leste europeu, Congo, e aqui esqueci, e Cuba. E o terceiro mundo somos nós. Somos países pobres e com baixa industrialização. Hoje, certo? Hoje, a divisão que se faz é de países em desenvolvimento, veja que termo bonito, de países em desenvolvimento e de países desenvolvidos. Também falam países do Ocidente e países do Oriente, né? Onde nós, por incrível que pareça, apesar de estarmos localizados no Ocidente, não se encontra no Ocidente. Se você perguntar para o europeu se eles acham o Brasil Ocidente, eles vão dizer que não, certo? É meio louco. Inclusive, teve uma pesquisa recente sobre isso, falando o que eles achavam.